políticos. Podem ou não ser técnicos ou podem ou não ser políticos, mas todos representam os interesses maiores da sociedade. Tem que ser competentes e probos. Perfeito. Deputado Adriano Mussi, a região norte fluminense foi sacudida há cerca de 15 dias com um acidente da Chevron lá no Poço do Frade. Muito bem. Eu acho que esse acidente, enfim, tem uma interpretação contraditória, acabou de alguma maneira, apesar do desastre, apesar de todo o aspecto negativo que ele encerra, comprovando que o Rio de Janeiro tinha razão na sua postulação que exige um tratamento diferente na questão dos royalties. Porque quando acontece um acidente desse, quando a ameaça ecológica, a ameaça ambiental é toda a nossa região. Não é o Mato Grosso, não é o Mato Grosso que está ameaçado, não é, enfim, o Manaus, não é Fortaleza, enfim, na Bahia. Na realidade, a ameaça se dá aqui nas nossas águas territoriais, nossos pescadores que vão ter problemas com o pescado, enfim, pode ter consequência nas praias, enfim, toda a ameaça reside aqui. Mas, enfim, o senhor acredita que haja, a partir desse acidente, uma tomada de consciência de que, efetivamente, o Rio de Janeiro, os estados produtores devem ter um tratamento diferenciado na repartição dos royalties? Olha, eu espero que haja essa conscientização. Na semana passada, eu falei no Grande Expediente que estão confundindo petróleo com royalties. O petróleo é uma coisa, royalties é outra. O petróleo é brasileiro. Tem razão quando fala que o petróleo é brasileiro e é de todos. Agora, o royalties é uma compensação para os municípios produtores do petróleo com seu custo de produção. Ou seja, a prova está aí. O acidente houve. Quem está correndo risco é o litoral do estado do Rio de Janeiro, dos municípios produtores, do estado produtor. Ou seja, se houver a redistribuição do royalties, municípios produtores de petróleo vão ficar sem condição de administrá-lo, porque existe a produção de petróleo, existe custos operacionais que são custeados pelos municípios e pelo Estado. Se redistribuir, a produção de petróleo não vai parar, vai continuar. E quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai custear o aumento do gasto na saúde, na educação, a infraestrutura urbana com caminhões para cá e para lá? Quem vai custear isso? Quem vai custear esses acidentes? Que esse não foi o primeiro, não vai ser o último. Nós acabamos de comprovar nossa fragilidade na fiscalização e monitoramento, ou seja, é mais uma prova que os municípios, estados produtores de petróleo, têm totalmente razão em querer ficar com a maior parte, não porque para investimentos internos, mas para investir em situações como essa e investir nos custos que a produção de petróleo traz. Sem dúvida. Eduardo Cunha, deputado, o senhor acredita que esse acidente lamentável ele possa realmente ter um impacto no Congresso? Ele teve já. Eu acho que inibiu um pouco a ação predatória que estavam tentando fazer, porque o momento não está bom para o debate, porque a gente tem o que mostrar. Agora, não inibiu totalmente. Eles continuam tentando de um jeito ou de outro. O que precisa é que a gente potencialize esse debate, porque o que o Adriano falou está correto. Nós não podemos mostrar. Eu chamei um deputado do Piauí, que é muito forte nessa linha, e disse assim: o litoral do Piauí, vocês vão dividir a conta com a gente lá? A prática é essa, né? Chamei da Paraíba, vem cá, está chegando lá em João Pessoa? Está chegando. Então nós precisamos agora mostrar para ele. Cortando, inclusive, houve uma situação engraçada que eu falei: querem dividir os royalties. Vamos dividir o óleo também? Aí um deputado Onofre lá de Santa Catarina, um cara excelente, mas falou que queria dizer ao deputado Adler que ele defende o estado dele com muita bravura, mas que nós não temos culpa do acidente lá, do vazamento do óleo. Culpa. Nós não temos culpa que o petróleo está no Rio de Janeiro. Nós também não temos culpa de produzir mais de 80% do petróleo nacional. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com participação dos deputados Adriano Mussi e Eduardo Cunha, ambos do PMDB.
O último? O último. Estamos de volta com o Jogo do Poder, contando com a participação dos deputados Adrian Mussi, do PMDB, e Eduardo Cunha, também do PMDB. Deputado Eduardo Cunha, o ministro da presidente Dilma, o ministro Carlos Lupe, vive uma situação extremamente delicada. O Conselho de Ética da Presidência da República diz que faltou zelo da parte dele diante de denúncias de malversação de recursos por parte de ONGs, diante da acumulação de cargos na Câmara do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, enfim. Houve uma reprovação ao comportamento do ministro Carlos Lupe por parte do Conselho de Ética. Ainda assim, a presidente Dilma ainda não o demitiu. Há uma expectativa, há uma certa apreensão sobre o que pode acontecer. Nesse fim de semana, a presidente embarcou para a Venezuela e ficou no ar aí a possibilidade de acontecer alguma coisa. Como é que você analisa a situação do ministro Carlos Lupe e o comportamento da presidente Dilma em relação a isso? Ou seja, você acha que ela não tem outra saída a não ser demitida? Veja bem, Ricardo, eu não quero entrar no mérito sobre o conteúdo das denúncias contra o Carlos Lupe, até porque eu não gosto de fazer pré-julgamento de ninguém. Eu acho que os fatos acabarão sendo apurados e a verdade vai vir à tona e ele vai poder se defender e efetivamente poderá ser ou não o culpado do que estão falando dele. Eu não entro no mérito. Eu acho que muitas vezes as acusações que são feitas são, na sua grande maioria, infundadas e com motivações políticas. Mas o certo é que o ministro Carlos Lupe perdeu a condição política de continuar no governo. Então não é um problema mais sobre o conteúdo das denúncias. Que o seu próprio partido, inclusive, coloca em dúvida. O seu partido está pondo em dúvida. Todo mundo fala que a presidenta está mantendo ele apenas para que possa fazer a reforma ministerial em janeiro e poder dispor da pasta. Ou seja, ele é um ministro que já morreu e só estão marcando a data para enterrá-lo. Então, na prática, ele deveria ver que esse quadro vai ser pior para ele, porque essa história de dizer, não quero sair nesse momento de denúncia, para depois, em janeiro, quando ele sair numa reforma ministerial, todo mundo vai dizer que ele saiu por causa da denúncia que ocorreu agora. Não vai mudar nada. Ele só está prolongando a agonia dele, fazendo com que mais denúncias proliferem, fragilizando o governo, fragilizando o seu partido, e na política ele já perdeu. Se ele já perdeu na política, a permanência dele no cargo, que não vai se dar depois dessa reforma ministerial, só está prejudicando a ele mesmo. Ele perdeu a condição política. Até acredito que ele seja inocente da quase totalidade das acusações que ele está sendo vítima, como a grande maioria dos ministros o foram. Só que ele perdeu a condição política e não adianta querer exercer um cargo político sem condições políticas. Concorda, deputado Adriano? Concordo plenamente. Eu também prefiro não falar em questões de acusações, prefiro esperar as conclusões. Você acha que o ministro, do ponto de vista político, ele já não tem mais como permanecer à frente da pasta? Ele foi muito infeliz nas declarações dele, que quando, na verdade, ele deixou a presidente Dilma numa saia justa e incrível. Quando ele declara que só saía do ministério a bala, quer dizer, ele colocou a presidente Dilma numa situação difícil. Para arrefecer, disse que amava a presidente. Pois é, então, infelizmente, o nosso ministro ele foi infeliz em algumas declarações que politicamente ficou insustentável para ele. Então, eu concordo plenamente. A questão das denúncias, eu não posso também julgar o que não foi julgado. Então, eu não posso... Deputado Adriano, o senhor acredita que nessa reforma ministerial que vem aí em 2012, haja uma reacomodação de forças que possibilite um maior espaço ao PMDB no governo? Eu espero. O PMDB tem mostrado ser um partido coeso, unido, e tem dado toda a sustentação possível ao governo. Então, eu acho que chegou a hora também do PMDB ser agraciado com maior espaço devido ao seu tamanho e à sua importância dentro do processo. Eduardo Cunha tem a mesma expectativa? Acha que a reforma política é o momento de se corrigir essa distorção que supostamente há da relação do governo com o PMDB? Pode ser, mas eu diria que essa relação, ela não é só um ato de nomear ou trocar pastas no partido, dar mais uma pasta ou menos uma pasta, trocar a importância de uma pasta. É mais uma questão cultural de governo.
os compartilhamentos de espaço se dão nas políticas públicas que têm que ser aplicadas de forma igualitária com o PMDB, na distribuição dos recursos dos municípios, na forma de tratar os parlamentares no seu dia a dia. Eu acho que é um conjunto. O ministério que o PMDB ocupe ou deixe de ocupar, o cargo A, o B ou C, ele apenas é uma representação externa de uma coalizão. O mais importante é como o governo trata o partido que é coligado a ele. Isso, talvez, que tem que mudar um pouco de mentalidade. Está faltando um pouco de política dentro do governo. É um governo que ainda está muito novo, é um governo que, ao mesmo tempo, é continuidade de política administrativa e econômica, mas a política propriamente dita está sendo feita de uma forma diferente. E não há dúvida que o governo sofreu um baque com a saída do Palocci. O Palocci era o grande interlocutor e articulador que tinha no governo. E desde a saída do Palocci não encontrou um caminho para fazer a política como vinha fazendo até aquele momento. O governo precisa encontrar o norte, delegar alguém que exerça o papel que o Palocci estava fazendo para não sobrecarregar a própria presidenta da República e orientar o seu governo que haja, não só o PMDB, eu acho que com todos os partidos que fazem parte da base. Acho que o PMDB é um pouco mais importante pelo ponto de vista de fazer parte como governo, por ter participado da chapa, mas os outros partidos coligados também são tão importantes do ponto de vista de respeito, de distribuição de políticas públicas que sejam para os seus municípios, para os seus filiados, para as cidades que eles administram, de modo que todos possam compartilhar de tudo aquilo que o poder, para quem o está exercendo, pode beneficiar na população a qual esses partidos governam. Essas rusgas que podem existir entre o PMDB e o PT não chegaram ao estado do Rio, porque aqui, por exemplo, a aliança se mantém, inclusive, para a sucessão do prefeito. Mas eu não estou falando de rusga com o PT, eu falo de espaço propriamente dito. Não é uma queixa direta que o PT está querendo atrapalhar ocupar mais espaço do que o PT. Não estou criticando partidariamente, eu acho que a própria estrutura como um todo. E aqui no Rio, como você está falando, há uma aliança entre o PT inclusive agora, para a sucessão do prefeito Eduardo Paes, que se manteve a aliança. Se manteve a aliança. E qual é a sua expectativa em relação à eleição municipal no Rio, Eduardo? Eu acho que a eleição municipal no Rio, o PMDB, junto com o PT, nessa chapa, com outros partidos devem vir, deve vencer a eleição no primeiro turno. Essa é a expectativa nossa. Você acha que o prefeito Eduardo Paes se reelege no primeiro turno? Eu acho que ele está fazendo um grande trabalho. O Rio de Janeiro, como eu falei aqui anteriormente, se transformou num canteiro de obras e a população está vendo isso. É muito difícil, num processo que você tem uma Olimpíada, uma final de Copa do Mundo, a população mesmo trocar o prefeito e a política no meio do caminho. Eu acho que a própria população vai ver que, para o bem da cidade do Rio de Janeiro, a manutenção dessa política é muito importante. Deputado Adriano, e a aliança no interior? Como é que está o PMDB e o PT no interior, ou o PMDB de maneira geral? O senhor vê que o PMDB possa avançar e consolidar os espaços que tem nas prefeituras do interior, a começar por Macaé? Com certeza, com certeza. Macaé mesmo há aliança PMDB e PT. Lá é prefeito do PMDB, vice-prefeito do PT. E no interior do estado o PMDB está crescendo a cada dia que passa. Acho que essas eleições vai confirmar, mais uma vez o PMDB nas urnas do interior do estado. Eu acredito até que o PMDB avance mais ainda do que já tem se consolidado dentro do interior do estado. E vamos esperar para ver, né? Como é que fica a sucessão municipal em Macaé? Não, Macaé nós estamos trabalhando. Seu irmão é o prefeito, agora esgota o seu segundo mandato. Quem é o candidato do PMDB em Macaé? O candidato do PMDB, ele está trabalhando em cima de um nome já de dentro do governo, secretário, e estamos trabalhando para poder confirmar essa linha e o PMDB sair vitorioso dentro do processo das próximas eleições. Perfeito. O Jogo do Poder está se encerrando. O senhor tem 30 segundos aí para as suas considerações finais. Foi um prazer recebê-lo. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa e agradecer ao companheiro, amigo, deputado Eduardo Cunha, a todos. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, a todos os telespectadores que nos aturaram até agora e desejar a todos um feliz 2012. É verdade, a todos um feliz 2012, um feliz Natal. E muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.
Algumas lâmpadas, né? Com as cores, o azul, o vermelho, o verde. Vai reequilibrar, vai harmonizar através das cores o corpo físico, espiritual e o mental das pessoas. Nesse momento são vários médiuns, não é, que vão realizar o tratamento em uma pessoa, né? Essa pessoa nesse momento no centro e os diversos médiuns ao redor realizando o tratamento nessa senhora. Senhora, o que é que sente nesse momento? Quando eu sentei aqui, eu estava muito ansiosa. Conforme ela vai falando assim, as cores eu vou sentindo em determinadas partes do corpo uma sensação de paz, de tranquilidade. Eu me sinto mais calma e mais tranquila. E me sinto muito bem. A presença nesse momento de vários médiuns reforça ainda mais a energia aqui do ambiente? Reforça a energia, porque nenhum médium pode trabalhar sozinho. Porque você está dando fluido da sua própria existência, fluido vital, né? Então, quanto maior for o grupo, maior a intensidade da energia que você recebe, da vibração. No momento em que vocês deram as mãos aqui e formaram um círculo, é um círculo energético. É um círculo energético. Você não quer sentar e experimentar? Posso experimentar aqui no meio? Então, pode sentar aí. Eu vou sentar aqui. Tá bom? Eu vou pedir para alguém segurar o microfone, tá? Você sentiu agora? Eu senti como se fosse uma viagem, assim, né? Você vai, porque, veja bem, são várias pessoas com o mesmo intuito do bem, da verdade. O fato de todas estas pessoas aqui estarem mentalizando o mesmo objetivo, isso proporciona a realização. Realização. Veja bem, ninguém sabe quem é você, ninguém quer saber como você chama, qual o seu problema. Nós estamos aqui para te auxiliar. É isso que é importante. O ser. Nunca se esqueça, esta casa nós trabalhamos o ser. Foi exatamente o que eu falei, né? Eu acho que se a gente tem fé, se a gente acredita que realmente nós possamos ficar curados, gente, principalmente enfermidades como câncer, né? Tem gente que diz que o que dá o câncer são os rancores, os ranços da vida. Eu acredito também que a cura seja a mentalidade positiva, a mente para frente. Então eu acho que um hospital espiritual, uma cirurgia espiritual pode ter esse efeito não só na saúde, como também na cabeça das pessoas. Acreditar, ter fé, isso sem dúvida é muito importante. Bom, eu vou atualizar os SMS rapidinho aqui, porque programa especial, todo mundo pediu, então a gente está atendendo o número na tela 8057-3292. Tem uma pessoa aqui de Senador Camará, uma mulher chamada Márcia, uma telespectadora, falou o seguinte: Fernando, o sistema público de saúde está tão deteriorado que esse tipo de hospital realmente pode ser uma grande solução para nós. Aí, Márcia, concordo com você, realmente o sistema público de saúde está deixando muito a desejar, está deixando aquém das nossas necessidades. Um hospital desse, sem dúvida, ainda mais mexendo com a cabeça da gente, mexendo com o nosso emocional, botando a gente... Podem ou não ser técnicos, ou podem ou não ser políticos, mas todos representam os interesses maiores da sociedade. Tem que ser competentes e probos. Perfeito. Deputado Adriano Mussi, a região norte fluminense foi sacudida há cerca de 15 dias com um acidente da Chevron lá no Poço do Frade. Muito bem. Eu acho que esse acidente, enfim, tem uma interpretação contraditória, acabou de alguma maneira, apesar do desastre, apesar de todo o aspecto negativo que ele encerra, comprovando que o Rio de Janeiro tinha razão na sua postulação que exige um tratamento diferente na questão dos royalties. Porque quando acontece um acidente desse, quando a ameaça ecológica, a ameaça ambiental é toda a nossa região. Não é o Mato Grosso, não é o Mato Grosso que está ameaçado, não é, enfim, o Manaus, não é Fortaleza, enfim, não é a Bahia. Na realidade, a ameaça se dá aqui nas nossas águas territoriais, nossos pescadores que vão ter problemas com o pescado, enfim, pode ter consequência nas praias, enfim, toda a ameaça reside aqui. Mas, enfim, o senhor acredita que haja, a partir desse acidente,
uma tomada de consciência de que efetivamente o Rio de Janeiro, os estados produtores devem ter um tratamento diferenciado na repartição dos royalties? Olha, eu espero que haja essa conscientização. Na semana passada eu falei no Grande Expediente que estão confundindo petróleo com royalties. O petróleo é uma coisa, royalties é outra. O petróleo é brasileiro. Tem razão quando fala que o petróleo é brasileiro e é de todos. Agora, o royalties é uma compensação para os municípios produtores do petróleo com seu custo de produção. Ou seja, a prova está aí, o acidente houve. Quem está correndo risco é o litoral do estado do Rio de Janeiro, dos municípios produtores, do estado produtor. Ou seja, se houver a redistribuição do royalties, municípios produtores de petróleo vão ficar sem condição de administrá-lo, porque existe a produção de petróleo, existe custos operacionais que são custeados pelos municípios e pelo Estado. Se redistribuir, a produção de petróleo não vai parar, vai continuar. E quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai custear o aumento do gasto na saúde, na educação, a infraestrutura urbana com caminhões para cá e para lá? Quem vai custear isso? Quem vai custear esses acidentes? Que esse não foi o primeiro, não vai ser o último. Nós acabamos de comprovar nossa fragilidade na fiscalização e monitoramento, ou seja, é mais uma prova que os municípios, estados produtores de petróleo, têm totalmente razão em querer ficar com a maior parte, não porque para investimentos internos, mas para investir em situações como essa e investir nos custos que a produção de petróleo traz. Sem dúvida. Eduardo Cunha, deputado, o senhor acredita que esse acidente lamentável ele possa realmente ter um impacto no Congresso? Ele teve já. Eu acho que inibiu um pouco a ação predatória que estavam tentando fazer, porque é um momento que não está bom para o debate, porque a gente tem o que mostrar. Agora, não inibiu totalmente. Eles continuam tentando de um jeito ou de outro. O que precisa é que a gente potencialize esse debate. Porque o que o Adrian falou está correto. Nós não podemos mostrar... Eu chamei um deputado do Piauí, que é muito forte nessa linha, e disse assim, o litoral do Piauí, vocês vão dividir a conta com a gente lá? A prática é essa, né? Eu chamei o da Paraíba, vem cá, está chegando lá em João Pessoa? Está chegando. Então nós precisamos agora mostrar para ele... Cortando, inclusive, houve uma situação engraçada que eu falei, querem dividir os royalties. Vamos dividir o óleo também? Aí um deputado Onofre lá de Santa Catarina, um cara excelente, mas falou que queria dizer ao deputado Adrian que ele defende o estado dele com muita bravura, mas que nós não temos culpa do acidente lá, do vazamento do óleo. Culpa. E nós não temos culpa que o petróleo está no Rio de Janeiro. Nós também não temos culpa de produzir mais de 80% do petróleo nacional. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com participação dos deputados Adrian Mussi e Eduardo Cunha, ambos do PMDB.